Deixa eu fazer aqui rapidamente um pequeno teste de recordação, de lembrança aqui com os irmãos, relacionados a alguns personagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, quando você ouve a palavra arca, lembra você a quem? Quando você ouve Mar Vermelho, lembra quem? Moisés. Quando você ouve a palavra gigante, lembra quem? Davi. Quando você escuta a palavra sabedoria, Salomão. Milagres, Jesus Cristo. E quando você ouve a palavra provação ou sofrimento, lembra quem? Sendo assim, nós convidamos todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Jó. Mas não iremos abordar a questão da provação ou do sofrimento que esse homem enfrentou em sua vida. O tema para hoje à noite são as prioridades de um homem de Deus. E aí você pode entender o homem aí no sentido completo de humanidade, homem e mulher. Então, as prioridades de um homem de Deus, as prioridades de uma mulher de Deus. É claro, o texto que nós escolhemos, se encontra no livro de Jó, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Estou utilizando a versão da Bíblia NVI. Aqui vai estar aparecendo na projeção para os irmãos. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa
era a prática constante de Jó. Levando em consideração o tema que já anunciamos, né, as prioridades de um homem de Deus, nós vamos estar observando, então, a vida, em especial, essa parte introdutória do livro que traz uma descrição maravilhosa sobre esse homem de Deus, sobre esse personagem, né? E Jó certamente está entre os personagens bíblicos mais conhecidos por todos nós. Mesmo os nossos pequeninos, juniores, eles têm conhecimento sobre esse personagem bíblico, e muitas pessoas que não fazem parte ou não frequentam uma igreja também têm conhecimento a respeito desse homem. Sua história tem impactado profundamente a vida de milhões de seus leitores e ouvintes. Seu testemunho, seu temor ao Senhor, sua integridade, sua justiça, sua perseverança e sua fé fizeram dele o homem mais notável de todo o Oriente e também o servo mais leal dentre todos os que Deus tinha na época em que Jó viveu. O servo mais leal dentre todos o que Deus tinha no momento ou no período, na época em que Jó viveu. Observe comigo a declaração do próprio Deus sobre esse servo. No verso 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Vamos juntos, igreja? Leia o restante do versículo. Não há o próprio Deus respondendo, declarando, fazendo uma afirmação sobre o seu servo leal. Não há ninguém na terra como ele. Eu não sei quantos milhões, ou se já existiam bilhões de pessoas na época em que esse servo de Deus viveu. Mas o certo é que, a partir dessa declaração do próprio Deus, não havia ninguém como ele. Ele era o servo mais leal, o maior dentre todos os servos que Deus tinha na terra naquela época. E certamente, meus amados, vale muito a pena nós observarmos de forma criteriosa e de forma profunda a vida desse homem. Como ele havia organizado a sua vida? Quais eram as suas prioridades como servo de Deus? E aqui eu espero estar realmente compartilhando, falando a servos e servas de Deus. E se há alguém, ou alguns que porventura ainda não sejam servos de Deus, pois que tenham esse desejo no coração. De que forma Jó havia ordenado, organizado as prioridades em sua vida. E analisando essa passagem que introduz o seu livro, nós podemos perceber claramente 3 prioridades que estão evidentes na vida de Jó. A primeira delas está no verso 1. Eu convido você, deixe sua Bíblia aí, né, aberta, né, no livro de Jó, ok? Não saia daí por enquanto, permaneça. É o nosso texto.
Então, a primeira prioridade que vai nos mostrar, vai nos revelar como a vida de Jó estava organizada, a primeira prioridade, Deus, eu vou utilizar aqui a expressão no presente, entendendo que aqueles que partiram e estão com o Senhor não estão de fato espiritualmente mortos, mas vivos. Então Deus é sua razão de ser e viver. Observe como começa então o capítulo 1 de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, e diz a sequência do versículo: temia a Deus e evitava o mal. O livro começa nos revelando a prioridade número 1 na vida de Jó. Qual era a sua prioridade número 1? Qual era a sua prioridade número 1? Deus. Deus era a sua prioridade. A decisão de ser um homem íntegro, que praticava a justiça, que evitava as coisas erradas, tinha como base o fato de Jó temer a Deus de todo o coração e priorizar seu relacionamento com Ele. Esse era o seu motivo, a sua razão, o que o impulsionava a ter uma vida íntegra, a viver praticando a justiça, a se desviar do mal, a se desviar das coisas erradas. Deus era a sua prioridade. O salmista Asaf nos ensina sobre esse princípio quando declara, no Salmo 73, versos 25 e 26, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É uma das declarações mais bonitas, mais lindas que eu acho na Escritura, dita por alguém que priorizava Deus, dita por alguém em cuja vida Deus ocupava o primeiro lugar, em cuja vida Deus, de fato, estava no centro. Na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Quantos desejos nessa terra têm vindo ao nosso coração? Como nós temos lidado com cada um deles? O rei Salomão falando sobre essa verdade, sobre esse princípio, que deve nos levar a refletir sobre como nossa vida está organizada. Deus, de fato, tem sido prioridade. Ele está realmente ocupando o primeiro lugar. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão declara: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Esse é um mandamento essencial para todo homem que realmente deseja ter uma vida aprovada por Deus.
ele não é e não foi exclusivamente para Jó, mas sim ordenado a todos nós. Priorizar Deus não foi algo exclusivo para Jó, não foi algo exclusivo para os homens e mulheres da Bíblia, é algo para todo crente, todo discípulo, todo servo, todo seguidor do Senhor Jesus. Assim nos ensinou o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo Mateus 6, 33. Vamos lá? 1, 2, 3 já. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem em primeiro lugar, não buscar em segundo, não buscar em terceiro, em quarto, quinto, sexto ou sétimo, mas busquem em primeiro lugar, porque as demais coisas que são necessidades básicas que nós temos, Deus faz a promessa de providenciá-las a cada um daqueles que o priorizam, a cada um daqueles em cuja vida Deus realmente está no trono, em cuja vida Deus realmente está no centro. E aqui eu me lembro das palavras do salmista Davi. Ele faz uma declaração maravilhosa no Salmos 37, versículo 4. Ele diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Muitas vezes eu cheguei a me perguntar, deixa o versículo, pode deixar, o que significa esse deleitar-se no Senhor? E Ele atenderá os desejos do meu coração. Algumas pessoas podem pensar assim, mas muitos dos desejos que nós temos não são bons. São desejos maus, são desejos ruins. Muitas vezes nós desejamos até a desgraça de uma outra pessoa. Então, como é que Deus vai atender? Como é que Deus vai cumprir essa promessa que Ele está fazendo de atender aos desejos do meu coração? A chave aqui é entender o que significa deleitar-se no Senhor. E deleitar-se no Senhor, na compreensão aqui do seu servo Davi, é fazer do Senhor a fonte da nossa maior alegria, a razão do nosso existir e viver aqui. É fazer do Senhor a fonte da nossa maior alegria, a razão do nosso ser e viver aqui. Desta forma, quando nós fazemos do Senhor a nossa fonte de alegria, os nossos desejos não serão mortais. Os nossos desejos não serão desagradáveis a Ele. Desta forma, Deus então realizará esses desejos. É dessa forma que devemos interpretar, é dessa forma que nós devemos entender essa declaração do salmista Davi. Deleite-se no Senhor. Que o Senhor seja, de fato, a nossa fonte de alegria. Que Ele ocupe o primeiro e o melhor lugar em sua vida e em minha vida. Eu trago nesse momento uma aplicação para a nossa reflexão. Se você
e eu não priorizarmos o nosso relacionamento com Deus, se Ele não for a nossa fonte de alegria, então a nossa vida aqui, terá perdido todo o sentido. Se a sua maior alegria, se o deleite da sua vida, se o prazer maior da sua vida e da minha vida não for o Senhor, não estiver no Senhor, então a nossa vida terá perdido todo o sentido aqui. Estaremos vivendo uma vida sem direção, uma vida sem rumo, como muitos afirmam, uma vida desprovida do que é eterno. O que mais o servo de Deus Jó priorizou? Observemos o versículo de número 3. Perdão, o versículo de número 2. Observe o versículo número 2. Jó tinha o quê? Isso descreve o quê? Isso descreve o quê? Família. Isso descreve família. Em primeiro lugar em sua vida, Deus era a sua razão de ser e viver. Em segundo lugar, a família foi seu maior patrimônio. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, no total 10 filhos. O texto que nós estamos analisando começa com Deus em primeiro lugar na vida de Jó, em seguida vem a sua família. Nada depois de Deus, ou nada depois de Deus se interferiu entre a sua família, ou é citado no texto. A sequência é Deus, em seguida vem a sua família. Jó não construiu o seu sucesso sobre os escombros de sua família. Ele não sacrificou a sua família no altar do trabalho e nem na correria de uma vida desenfreada, como muitos homens e mulheres têm feito hoje. Jó entendia que a sua família era um presente de Deus e que nenhum sucesso lhe valeria a pena se para tê-lo tivesse que perder sua esposa e filhos. Algo atrapalhou a água aqui, viu? Nós podemos observar isso com clareza na vida de Jó. Observe novamente os versos 4 e o verso 5. A atitude dele em relação à sua família, a atitude dele em relação à sua família. Diz os versos 4 e 5, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo um pecado e amaldiçoado a Deus. Eu acho maravilhosa a forma como o verso 5 é encerrado. Essa era a prática constante de Jó. Nós vemos com muita clareza aqui o cuidado que ele tinha.
a preocupação que ele tinha com a sua família, em especial a preocupação com a vida espiritual, o relacionamento de Deus e o relacionamento de seus filhos com Deus. Pela descrição que o texto nos faz, creio que os 7 filhos, os 7 homens eram casados. Possivelmente as 3 filhas eram solteiras. Pelo texto também, entendemos que eles gostavam de festejar, gostavam de celebrar. E parece-me que durante os 7 dias, eles celebravam. Cada dia na casa de um dos irmãos homens. Era um aniversário, alguma conquista especial, eles estavam lá celebrando. E as irmãs eram chamadas. Ao que nos parece também, eram filhos honrados e honrosos. Ao que também nos parece, eram irmãos unidos. Coisa rara de se ver hoje. Não deixavam as irmãs de fora. Era a festa, uma celebração na casa de um. Então estavam lá os 9, para fechar os 10 com aquele que estava sendo anfitrião. 7 dias de festa, de comemoração. Jó, então, os convidava. Depois dos 7 dias, Jó os convidava e oferecia um holocausto, que é um sacrifício, uma oferta a Deus para o perdão de pecados. O temor que Jó tinha era de que os seus filhos, em uma dessas celebrações, pudessem ter ofendido a Deus no coração. Havia uma preocupação muito especial, profunda, com a vida espiritual dos seus filhos. Meus amados, Jó entendia que a sua família era um presente de Deus e que nenhum sucesso realmente lhe valeria a pena se para tê-lo ele tivesse que perder a sua família. Embora tenha sido um homem com muitas responsabilidades, no final do verso 3 diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Embora tivesse inúmeras, múltiplas responsabilidades, Jó não negligenciou a sua família, antes dela cuidou e foi o seu líder espiritual. Ele foi o seu líder espiritual. Orava, intercedia por seus filhos, ensinava, instruía. E eu sei que essas coisas não são fáceis, porque eu também sou pai. Muitas vezes nós nos tornamos enjoados quando falamos sobre as verdades espirituais. Mas que amor
Que amor verdadeiro não se preocupa? Que amor verdadeiro não cuida? Que amor verdadeiro não está disposto ao sacrifício? Que amor verdadeiro não instrui, não ensina? Que amor verdadeiro não honra? Que amor verdadeiro não se esforça para dar o seu melhor? O seu melhor tempo, o seu melhor ensino. Para todos nós, pais e mães, filhos e filhas, sabemos que não existe uma família perfeita. Não existe. Porém, os problemas em minha família não diminuem o seu valor diante de Deus. Os problemas que você está enfrentando em sua família não diminuem o valor dela diante de Deus. Os problemas que eu enfrento em minha família não diminuem o valor da minha família diante de Deus. E esses problemas também não tiram a minha responsabilidade para com ela. Há muitos que negligenciam, que se esquivam, que caem fora. Quando os problemas na família surgem, isso não tira a sua responsabilidade e nem diminui ela. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade de orar, a responsabilidade de instruir, de aconselhar, de buscar ajuda. Afinal de contas, a minha família é o meu maior, a minha família é o meu maior patrimônio. A terceira prioridade na vida desse homem de Deus. Como anunciamos, iríamos compartilhar as 3 prioridades na vida de Jó. A primeira, Deus. A segunda, a família como seu maior patrimônio. E a terceira, o trabalho como uma ferramenta para o seu sucesso. O trabalho. Meus irmãos, não é preciso ser um pastor, um missionário, um estudante de teologia para conseguir ver essas prioridades na vida de Jó. Se você ler o texto com paciência, com cuidado, você vai perceber claramente como essas 3 prioridades estão organizadas na vida dele. O texto menciona Deus, depois, na sequência, os filhos, e em terceiro lugar, o seu trabalho, o seu patrimônio, fruto do seu trabalho. No verso 3, vamos só reler novamente, o verso 3, diz que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas ou juntas de boi, e 500 jumentos. Acho que o menos valioso hoje aqui seriam os jumentos, né? Seriam os jumentos. Eu lembrei aqui que o pastor Remi, certa vez, perguntou para o sogro dele, ali no Criuli do Sinhá, quanto estava custando um jumento. E o sogro dele se virou para ele e disse: olha,
Se você me garantir que vai levar, eu lhe dou o jumento que eu tenho e um saco de milho. Mas nesse tempo aqui o jumento tinha um grande valor, né? Tanto é que Jesus entrou lá em Jerusalém, não foi montado num cavalo, foi montado em um jumentinho, né? O jumento, ele era um símbolo também da humildade e da paz, ok? Então, olha só, o texto ainda nos diz que Jó tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. O terceiro elemento aqui, como prioridade na vida desse servo de Deus, era o trabalho, como ferramenta para o seu sucesso. E eu quero relembrar aqui com a igreja algo que eu já compartilhei. Alguém sabiamente afirmou que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário. Em nenhum outro lugar, sucesso vem antes de trabalho. O trabalho dignifica o homem, pois através dele, Deus faz com que este venha ter provisão para a sua família e também recursos para abençoar o próximo e investir na obra missionária. Se você observar comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 28, a palavra do Senhor nos diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 e 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Pastor, mas eu olho assim para os meus pimpolhos e eu vejo eles assim, tão pequenininhos, tão bonitinhos, que eu tenho pena de pedir para eles fazerem alguma coisa em casa. Então, eu vou deixar eles completarem a maioridade, 18 anos, aí é que eu vou colocar para fazer alguma coisa. Serão 18 anos de curtição de preguiça, e mais o restante dos anos que ele vier a viver, pode ter certeza que ele ou ela, se nós seguirmos por esse caminho. A maioria dos meninos e das meninas que são criados sem realizar nenhum tipo de tarefa, de trabalho, ainda que seja simples em casa, quando se tornam adultos, se tornam irresponsáveis e permanecerão dependentes ou dos seus pais ou do seu cônjuge. A maioria deles, porque Deus é poderoso e Ele realiza alguns milagres. Tem muita gente que quer se dar bem na vida, só tem um pequeno, grande detalhe: não gosta de trabalhar. E a palavra do Senhor tem um conselho para quem não gosta de trabalhar. A palavra do Senhor nos diz que quem não gosta de trabalhar, quem não quer trabalhar, deve fazer dieta.
não deve comer. Simples. Simples. Certa vez perguntaram para Jesus por que ele estava trabalhando. Ele disse, porque o meu pai trabalha e eu trabalho também. Agora eu quero trazer um alerta aqui sobre o trabalho. Eu quero que você escute bem nessa noite. O trabalho, de fato, é uma bênção de Deus e dignifica o homem. Porém, quando passamos a trabalhar tanto, a ponto de sacrificar o tempo de buscar a Deus, e negligenciamos a família, então a bênção pode se tornar, ou ter se tornado, uma maldição em minha vida. Lembremos a ordem das prioridades: Deus, família e trabalho. Quando eu coloco trabalho, Deus ou família, e aí Deus, há uma inversão de valores. E pode ter certeza que quando o trabalho, todas as vezes que o trabalho ocupa o lugar de Deus, ou o lugar da família, em minha vida, ele pode já ter se tornado uma maldição. Há homens que trabalham tanto que não têm tempo para buscar a Deus e nem para passar um momento com sua esposa, nem com seus filhos. Há mulheres que trabalham tanto, conseguem resolver quase que tudo, mas não têm tempo para buscar a Deus, nem para o seu marido, e nem para os seus filhos. E há filhos que trabalham desesperadamente, e não têm tempo para buscar a Deus, não têm tempo também para os seus pais. Então, nessas circunstâncias, nessas situações, o trabalho se tornou, a bênção se tornou uma maldição. Isso não terminará bem. Não terminará bem. Pastor, mas no meu caso, que só estudo. Ora, e por que você só estuda? O estudo pode, no momento, lhe impedir de ter um trabalho com uma carteira assinada. Mas quem foi que disse que trabalho é só de carteira assinada? Ou você quer que seu pai e sua mãe assinem sua carteira para trabalhar em casa? Tem banheiro para lavar, tem louça para ser lavada e secar, tem guarda-roupa para ser arrumado, tem área para ser limpa e organizada, tem muito trabalho. Se tem uma coisa que existe em abundância é trabalho. O que falta da parte de muitos é coragem, disposição. Para encerrarmos, se desejo de todo o meu coração ter uma vida de sucesso, preciso, antes de qualquer coisa, priorizar a Deus, a minha família e trabalhar com zelo e responsabilidade. Aceita o desafio? Aceitemos o desafio? Amém? Pois então diga para quem está perto de você: você aceita o desafio? Fiquemos de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. E aí, irmão Luiz de João, aceita o desafio? Amém, glória a Deus. Irmão Paulo Cruz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Deusa, vamos aceitar o desafio?
É um desafio de fato, irmãos. Eu sei que existem muitos inimigos. O maior deles é Satanás, que faz de tudo para que o nosso relacionamento com Deus seja quebrado, que faz de tudo para que negligenciemos nossa família, e que faz de tudo para transformar uma bênção em maldição. Que o Senhor conceda a você e a mim a coragem, a fé e a sabedoria necessários para vivermos essas prioridades de forma bem organizada em nossas vidas. Ore nesse momento, apresente seu coração diante do Senhor, apresente o seu relacionamento com Deus, peça perdão por alguma situação que você entende ou que o Espírito lhe faz lembrar. Interceda por sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Peça que Deus venha estar abençoando o seu trabalho, a sua empresa. Você que tem patrões, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus, nosso Pai, nós o glorificamos nessa noite. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Obrigado, Senhor. Mas nessa noite, diante de Ti, nós precisamos pedir perdão. Perdão porque muitas vezes não temos orado o suficiente. Pedimos perdão porque muitas vezes não temos meditado em Tua palavra o suficiente, como o Senhor nos ordena. Muitas vezes não temos temido o Senhor em algumas situações. Ajude-nos a colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Quando o Senhor ocupa o primeiro lugar em nosso coração, as coisas que nós precisamos serão nos acrescentadas. Nós passamos a ter tempo de qualidade contigo, passamos a orar com mais intensidade, com mais fé. Temos o prazer de nos congregarmos, de nos reunirmos com os irmãos. Temos o prazer em falar de Ti para outras pessoas. Temos a ousadia, a coragem de testemunhar. Temos alegria em realmente dizer que somos Teus filhos. Pai, nessa noite nós também colocamos diante de Ti a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos e dos nossos pais. Visita cada um deles, enche-os da Tua graça. Senhor, que as Tuas misericórdias sejam renovadas sobre suas vidas, para que aqueles que ainda não Te conhecem venham conhecer-Te, aqueles que ainda não Te servem venham Te servir. Pai, que de fato a minha família, a nossa família, seja o nosso maior patrimônio. Que bens, prazeres e riquezas jamais venham roubar a alegria de termos uma família, a alegria de pertencermos a uma família. Que jamais venhamos trocar nosso lar, nosso relacionamento familiar por essas coisas. Pedimos ainda, suplicamos em nome do Senhor Jesus que nos dê saúde, para que possamos
trabalhar com zelo e responsabilidade, a fim de provermos com toda a dignidade a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que tenhamos o suficiente também para abençoarmos outras famílias que necessitam, para abençoar o nosso próximo, para investirmos na obra de Deus, na obra missionária, pois tudo o que temos vem do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, por amor do Teu nome,